Neste vídeo vamos falar do novo limite relativa à isenção de IVA aplicada aos trabalhadores independentes. À categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, aqueles que trabalham com os chamados recibos verdes. O Orçamento Geral do Estado para o ano 2023 instituiu um novo limite. Eu vou começar por analisar o que está agora no artigo 53 do Código do IVA. No portal das Finanças temos acesso aos códigos tributários. E, relativamente ao Código do IVA, temos no artigo 53, vamos aqui ao artigo 53, os regimes especiais de isenção, e o artigo 53, a sua redação, agora em conformidade com o Orçamento Geral do Estado para o ano 2023, refere o seguinte. Número 1. Beneficiam de isenção do imposto os sujeitos passivos que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exercendo atividade que consista na transmissão dos bens ou prestações dos serviços mencionados no anexo E do presente Código, estamos a falar do Código do IVA, não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios superior a 15 mil euros. Na verdade, está assim, o artigo refere 15 mil euros. Mas no ano 2023 ainda não se aplicam 15 mil euros. Vamos ver melhor esta questão e ver a forma gradual como este limiar vai ser aplicado. Então, vamos aqui consultar um pequeno manual que eu elaborei relativo à categoria B, limite de isenção de IVA, e também já agora que estamos a falar do IVA, falaremos também ao nível do IRS, do ponto de vista da retenção na fonte de IRS. Portanto, estivemos agora a analisar o que nos diz o artigo 53, a sua redação de acordo com o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023. No entanto, de acordo com o disposto no número 3 do artigo 282 da lei do OGE, ou do Orçamento do Estado para 2023, aquele limiar, ou seja, os tais 15 mil euros, não será aplicado imediato, sendo 13.500 euros em 2023, 14.500 euros em 2024 e já agora os 15 mil euros serão só aplicados em 2025. Quer isto dizer que durante o ano 2023 apenas podem beneficiar da aplicação do regime especial de isenção os sujeitos passivos que, no ano civil anterior, 2022, tenham atingido um volume de negócios igual ou inferior a 13.500 euros. Portanto, aqueles trabalhadores independentes, aqueles que possuem rendimentos da categoria B, rendimentos empresariais, rendimentos profissionais, para usufruírem ao longo do ano de 2023 do regime de isenção de IVA, estarem isentos de IVA, em conformidade com o artigo 53, terão que ter chegado ao dia 31 de dezembro do ano 2022 com um volume de negócios inferior ou igual a 13.500 euros. Portanto, isso significa, se o volume de negócio é a faturação, se faturou inferior a 13.500 euros, durante o ano 2023 está isento de IVA. Tendo iniciado a atividade em 2022, o volume de negócio atingido, convertido num volume de negócio anual correspondente seja inferior ou igual a 13.500 euros.
Iniciando a atividade em 2023, e agora já estamos em 2023, portanto agora faz sentido aquilo que eu agora vou exemplificar. Portanto, iniciando a atividade em 2023, o volume de negócios previsto, convertido num volume de negócios anual correspondente, seja inferior ou igual a 13.500 euros. Esta linha, no fundo, é aquela que nós agora temos de considerar, não é? Porque já estamos em 2023 e em 2023, iniciando uma atividade na categoria B, rendimentos empresariais profissionais, temos de considerar não o limite de 15.000 euros que está instituído lá na redação do artigo 53, mas efetivamente 13.500 euros, para depois passar em 2024 para 14.500 e só a partir de 2025, 15.000 euros. Então eu vou dar aqui uns exemplos relativos ao início da atividade em 2023. Portanto, com início de atividade durante o ano 2023, só poderá ficar enquadrado no regime especial do artigo 53 do Código do IVA, ou seja, isento de IVA, se o volume de negócios previsto, convertido num volume de negócio anual, for inferior ou igual a 13.500 euros. Quem inicia a sua atividade como trabalhador independente, categoria B do IRS, rendimentos empresariais e profissionais, na declaração de início de atividade terá de fazer uma previsão. Ou seja, qual será o volume de negócios, a faturação que prevê fazer desde o mês em que está a fazer o seu início de atividade até ao dia 31 de dezembro de 2023. As previsões são sempre feitas desde o mês em que estamos a declarar o nosso início de atividade até ao final do ano, até ao dia 31 de dezembro daquele ano, concretamente 2023. Então vamos ver dois exemplos. Vamos imaginar que temos um início de atividade em março de 2023. Portanto, um sujeito pretende iniciar a sua atividade na categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, em 2023, concretamente em março. E na declaração de início de atividade, ele faz uma previsão de volume de negócios, ou seja, de faturação, de 12.000 euros. Está a prever que desde março até ao dia 31 de dezembro de 2023 vai faturar 12.000 euros. Isto é uma mera previsão, tem de ser feita e tem consequências. Ou seja, esta previsão vai ditar qual o regime do IVA em que vai ser enquadrado. Se vai ser enquadrado no regime normal do IVA ou se vai ser enquadrado no regime de isenção do IVA. Então, de março até dezembro vão 10 meses. E, no fundo, estes 12.000 euros previstos em março é uma faturação para 10 meses, de março a dezembro. E este valor vai ter de ser convertido na proporção, naquilo que se chama um volume de negócios anualizado. Se dividirmos 12.000 por 10 e multiplicarmos por 12, estamos, no fundo, a calcular o volume de negócios anualizado e passa para 14.400. Ou seja, se a minha previsão é de 12.000 euros de março até dezembro, é como se para um ano inteiro fosse de 14.400 euros. Ou seja, superior a 13.500, limiar instituído para o ano 2023. 13.500 euros. Ou seja, com 14.400 euros, a conversão de um volume de negócios de 12.000 de março até dezembro para o ano todo, este indivíduo este sujeito passivo, vai estar enquadrado no regime do IVA. E, portanto, uma vez enquadrado no regime do IVA, vai ter que
entregar as declarações periódicas do IVA, que caso com um volume de negócios anualizado em 14.400 euros, ele vai ser enquadrado num regime trimestral de IVA. Os regimes trimestrais são aplicados a volumes de negócios inferiores a 650 mil euros e, portanto, vai estar enquadrado num regime trimestral do IVA. Aqueles que têm volumes de negócios acima de 650 mil euros estão enquadrados no regime mensal, porque isto tanto se aplica a empresas como a trabalhadores independentes. Tanto se aplica aos sujeitos passivos de IRC como aos sujeitos passivos de IRS. Portanto, este volume de negócios de 650 mil euros para passar para um regime mensal ou então regime trimestral é de âmbito geral. E, portanto, com 14.400 estará, digamos que por defeito, em regime trimestral de IVA. Vai ter de entregar a declaração periódica do IVA de 3 em 3 meses. Depois uma outra situação. Vamos imaginar que o início de atividade é em julho de 2023. Portanto, faz a sua declaração de início de atividade em julho de 2023 e faz uma previsão de um volume de negócios, ou seja, de uma faturação, prevê faturar 6 mil euros. De julho até dezembro, a faturação prevista é de 6 mil euros. Como eu disse anteriormente, quando nós damos início de atividade, a previsão de volume de negócios é desde o mês em que estamos a iniciar a atividade até ao fim do ano. E, portanto, de julho até dezembro corresponde a 6 meses. Se para 6 meses eu estou a prever 6 mil euros, para 12 meses, ou seja, na proporção, eu estarei a prever 12 mil euros. E 12 mil euros é inferior a 13.500 euros. E, portanto, ficará o sujeito passivo enquadrado no regime especial de isenção do artigo 53 do Código do IVA. Está isento de IVA. Quando emitir os seus recibos verdes, vai indicar isento de IVA ao abrigo aqui do artigo 53 do Código do IVA. Portanto, aquilo que nós podemos referir, e este é um pequeno manual da própria autoridade tributária, atualmente, portanto, em 2023, temos o limiar de 13.500 euros, que depois vai avançar para 14.500, 2024 e 15.000, 2025. Já sabemos dessa mesma evolução. Portanto, durante o ano de 2023, o volume de negócios previstos convertido num volume de negócio anual correspondente seja inferior ou igual a 13.500, para ficar isento. Durante o ano 2024, estas regras terão por base o limiar de 14.500 e só em 2025, 15.000 euros, conforme já lá está no código, mas que temos então esta questão gradual que eu estou aqui a explicar. Então temos em 2023 o limiar dos 13.500. Ou seja, se igual ou inferior, regime de isenção. Se superior, regime normal do IVA. Portanto, se só exercer atividades, obviamente, previstas no artigo 9º do Código do IVA, fica isento de IVA. As atividades do artigo 9º do Código do IVA, muito respeitante aqui à questão dos trabalhadores independentes, estão muito relacionadas com aquela área da saúde. Enfermeiros, médicos dentistas, psicólogos da área clínica, nutricionistas, portanto, aquelas profissões na área da saúde, essas podem gozar do artigo 9º do Código do IVA, gozam do artigo 9º do Código do IVA, e é-lhes atribuída uma isenção, independentemente deste volume. Mas eu não me estou a referir a estas profissões, estou-me a referir a um âmbito geral. Um contabilista, um advogado, um arquiteto, um engenheiro, um prestador de serviços que não se enquadre no artigo 9º do Código do IVA, aplica-se o artigo 53 do Código do IVA para, efetivamente, termos aqui a questão da isenção. Em relação à questão do início de atividade, temos então o valor de 13.500 euros para o ano de 2013.
Ora bem, paralelamente à questão do IVA, surgirá também a questão da retenção na fonte, ou seja, do IRS. Quando se emite um recibo verde, se estamos enquadrados no regime do IVA, se cobramos IVA ao nosso cliente, nos termos que eu já referi, poderá acontecer que tenhamos também a obrigação de fazer retenção na fonte. Ou seja, aquele mecanismo em que eu vou deixar lá naquela empresa uma parcela do valor que irei receber por conta do IRS. E isso acontecerá quando o meu cliente é uma entidade que possui contabilidade organizada. Este mesmo limiar dos 13.500 euros também servirá para estabelecer uma obrigatoriedade de retenção na fonte. Ou seja, quando ultrapassei os 13.500 euros, eu sou obrigado à retenção na fonte. Ou seja, sou obrigado a deixar lá naquele cliente que possui contabilidade organizada uma parcela do IRS. Já vamos ver quais são as taxas que se aplicam a título de retenção na fonte. Se a sua previsão para o corrente ano for superior a 13.500 euros, tem de fazer retenção de IRS no recibo. Também, se no ano anterior ultrapassou os 13.500 euros, tem de fazer retenção de IRS no recibo. Não se verificando nenhuma das situações anteriores, ou seja, se a sua previsão, agora que está a iniciar atividade, e sempre daquela forma anualizada, não é? De acordo com as proporções que eu expliquei anteriormente, não atingir os 13.500 euros, ou se no ano anterior, 2022, não atingiu ou não ultrapassou os 13.500 euros, ou seja, não se verificando nenhuma das situações anteriores, goza de dispensa de retenção de IRS no recibo. Goza de dispensa de retenção de IRS. O que não significa que, se entender fazer retenção, poderá fazer. O cliente é uma entidade com contabilidade organizada, eu entendo fazer retenção na fonte. Porque a retenção na fonte é um mecanismo de antecipação do IRS. Ou seja, eu já estou a antecipar uma parcela do meu imposto para que, quando entregar o meu IRS e a autoridade tributária realizar o cálculo final do imposto, as retenções na fonte serão tidas em conta e eu não terei de pagar tanto imposto ou, eventualmente, terei um reembolso, caso o cálculo do imposto de vida final seja inferior às retenções realizadas, terei direito ao reembolso do IRS. Caso o imposto calculado no fim seja superior às retenções na fonte efetuadas, terei de pagar IRS. Acontece que, quando não se faz retenção na fonte, poderemos, eventualmente, é o destino mais provável, ter mesmo de pagar IRS. Não foi feita qualquer antecipação, há que pagar o imposto devido afinal. A retenção na fonte funciona como um mecanismo de antecipação e vai ao encontro daquilo a que também se denomina pela anestesia fiscal. Ou seja, vou pagando devagarinho, sem tanta dor, do que o pagamento final, quando não há retenção na fonte. Mas, já agora, quais são as taxas de retenção na fonte em sede de IRS que se aplicam aqui à categoria B? Quanto às taxas de retenção na fonte, devemos consultar agora o código do IRS. Ou seja, quem estiver obrigado a fazer retenção na fonte porque ultrapassou os 13.500 euros do ano anterior, ou porque no seu início de atividade agora em 2023 está a prever valor superior a 13.500, sempre anualizado, ou seja, em termos proporcionais, como eu expliquei no início deste vídeo, as retenções na fonte, ou as taxas de retenção na fonte, deverão ser consultadas no artigo 101 do Código do IRS, a retenção sobre rendimentos de outras categorias. E o artigo 101
ele abre imediatamente com as retenções, com as taxas de retenção na fonte, para os rendimentos da categoria B. Temos aqui 4 taxas possíveis: 16,5%, 25%, 11,5%, 20%. Eu neste vídeo vou abordar a taxa mais comum, que é a taxa de 25%, e a taxa de 25% é aquela que se aplica quando o trabalhador independente exerce uma atividade profissional especificamente prevista na tabela a que se refere o artigo 151 do Código do IVA. Ou seja, se iniciou a sua atividade e se no início da atividade a sua atividade profissional foi de acordo com a tabela do artigo 151 do Código do IRS, a classificação de atividades, aqui o anexo 1, ou seja, se no seu início de atividade colocou um código desta tabela, e esta tabela destina-se fundamentalmente aos prestadores de serviços, temos aqui os arquitetos, desenhadores, engenheiros, por aqui fora, todas estas profissões que eu estou aqui a ver, a tal tabela anexo 1 do artigo 151 do Código do IVA. Quem iniciou a sua atividade com estes códigos, que eu estou agora a mostrar, havendo retenção na fonte, ela é à taxa de 25%, mas deve consultar o artigo 101 para as outras questões de atividades que não foram iniciadas a partir do que está elencado nesta tabela. Se for a partir desta tabela, prestadores de serviços, a taxa de retenção na fonte é de 25%. Relativamente à retenção na fonte, se em 2022 o volume de negócios foi inferior a 13.500 euros, agora em 2023 estamos a constituir um novo volume de negócios, não é? Mês após mês. E a retenção na fonte, ela passa a ser obrigatória se ao longo de 2023 vier a ultrapassar os 13.500 euros e no mês imediatamente a seguir ao qual ultrapasse esse limite. No mês imediatamente a seguir já vai ter de fazer retenção na fonte para aqueles clientes que possuam contabilidade organizada, porque só eles é que podem aplicar o mecanismo da substituição tributária, ou seja, eles próprios ficam com o valor do imposto retido e são eles a entregar à autoridade tributária a parcela do seu IRS. Em relação ao IVA, devemos esperar até ao final do ano, até ao dia 31 de dezembro de 2023. Se chegados a 31 de dezembro de 2023 tivermos ultrapassado os 13.500 euros e em 2023 usufruímos da isenção do artigo 51, e chegados a 31 de dezembro de 2023 tivermos ultrapassado os 13.500 euros, durante o mês de janeiro de 2024 há que apresentar uma declaração de alterações, para que a partir de fevereiro comecemos a cobrar o IVA aos clientes. A partir de 1 de fevereiro. Janeiro é para apresentar a declaração de alterações, depois a partir de 1 de fevereiro começa-se a cobrar o IVA aos clientes. Se chegarmos a 31 de dezembro de 2023 e não tivermos atingido os 13.500 euros, isto para quem teve a atividade ao longo de 2023, se já estivermos isentos, continuaremos isentos. Se tivermos sujeitos em 2023 ao IVA, mas chegados a 31 de dezembro de 2023 não tivermos ultrapassado os 13.500 euros, podemos, se assim entendermos, durante o mês de janeiro também preencher uma declaração de alterações aos elementos da atividade para usufruir ao longo de 2024 da isenção de IVA. Obviamente que estas questões são questões bastante importantes e que convém consultar a legislação que eu referi e também este pequenino manual que o Portal das Finanças tem,
relativamente à questão do início da atividade. Fixar que em 2023 estamos a aplicar o limite de 13.500 euros. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.